Fala galera da Bioquímica, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Masterclass, iremos falar sobre os aspectos básicos das enzimas, é um assunto extremamente importante, porque para você entender de enzimas é preciso saber a parte básica. E enzimas é para tudo, então para você entender metabolismo de proteína, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios, a gente precisa entender aí essa parte das enzimas, tá bom? E eu gostaria de agradecer, né, a presença aí de Arthur, Isabelle, Sabrina e dentre outros, né, que participaram ao vivo. E vamos que vamos. Antes de a gente dar continuidade, eu vou falar aqui um pouco, né, sobre o meu currículo. Então, ó, meu nome é Leives Henrique, eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Alagoas. Eu sou mestre em bioquímica pela Universidade Federal Fluminense. E meu projeto, lá no mestrado, eu trabalhei com mitocôndrias, que foi com mitocôndrias cardíacas. O nosso coração ele é formado por 30% de mitocôndrias. E a principal energia que ele utiliza como substrato, daqui a pouco a gente vai entender o que é substrato, etc., é o ácido graxo. Então, ele gosta muito de gordura. O coração, ele utiliza ácido graxo principalmente, pode também utilizar glicose, a gente vai entender isso mais na frente, só que o principal é ácido graxo, tá bom? E aí eu estudei a relação das mitocôndrias com a insuficiência cardíaca, que é uma doença que acomete, né, diversos pacientes em todo o mundo, onde o coração ele para de fazer a sua função, né, aos poucos. Vai parando de fazer a sua função aos poucos, tá? Além disso, eu sou graduando em medicina e também sou mentor em bioquímica na UniFTC Zarnes há mais de 3 anos, tá? Então, a professora Lilian, ela é outra professora que teve, né? A gente teve aí primeiro a Brustolin, a Daniela Brustolin, e as duas são excelentes professoras, tá bom? Porque a bioquímica ela é uma disciplina um pouco complexa, mas é tranquila. A gente precisa entender a parte básica e começar a interligar e ir estudando aos poucos. A gente precisa estudar um pouquinho todos os dias. Eu entendo que a demanda para vocês do primeiro semestre é bem alta mesmo. Eu entendo perfeitamente, tem anatomia, né, estrutura e função, com anatomia, fisiologia, histologia, tem várias coisas, é um desafio muito grande, mas a gente precisa organizar o tempo, tá? Porque bioquímica a gente não pode deixar para lá, mas vai dar tudo certo, viu? E a professora Lilian, ela já está aí, tem uns 3 semestres, e ela vem fazendo algumas modificações. No semestre passado, ela fez algumas modificações bem interessantes, colocou mais coisas de metabolismo, tá bom? Mas enfim, no final eu vou falar um pouco da mentoria que a gente tem para quem quiser aí realizar a sua inscrição. Mas por enquanto vamos falar aqui sobre o tema da nossa Masterclass. Então vamos lá. Então, primeiro, como uma enzima é produzida? Então, gente, a gente tem aqui a célula, tá? E na célula a gente vai ter o DNA. O DNA nuclear. Até porque... Por que o nome é DNA nuclear? Porque as mitocôndrias também têm DNA. O DNA da mitocôndria é chamado de DNA mitocondrial. Nesse caso aqui é o DNA nuclear. E eu vou aqui para falar para vocês aqui no iPad, que no iPad eu utilizo como uma mesa digitalizadora, um quadro, para facilitar aí a explicação para vocês. Então olha só. A gente vai ter aqui a célula. Aqui a gente vai ter a membrana. E aqui a gente vai ter o núcleo da célula.
No núcleo da célula a gente vai ter o DNA. Então o DNA ele é responsável por nossas informações genéticas. O DNA ele pode tomar algumas decisões. Por exemplo, se eu quero replicar uma célula, né, em outra célula, por exemplo, fazer uma mitose, fazer uma meiose, eu realizo o processo de replicação, que é duplicar a fita de DNA. Agora, se eu quero pegar o DNA e transformar em RNA, esse processo é chamado de transcrição. Que aí, nesse caso aqui, ele vai ser responsável por síntese de proteína. Mas, Lewis, por que você está falando de proteína? A gente está falando de enzimas. Então, a maioria das enzimas são formadas por proteínas. Só que não são todas. Existe uma exceção, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que todas, aliás, a maioria das enzimas são formadas por proteínas. Tá? E o que seria uma proteína? E como ela é formada? Então, vamos agora para esse aspecto também. A gente vai ter a proteína, elas são formadas por pequenos fragmentos, que são chamados de aminoácidos. Tá? Vou botar aqui como A, que é os aminoácidos. Então, para você formar uma proteína, você tem que pegar um aminoácido, juntar em outro aminoácido, em outro aminoácido, em outro aminoácido, em outro, através de uma ligação chamada de ligação peptídica, que é essa ligação aqui, ó. Essa é a ligação peptídica, que é uma ligação covalente, ou seja, uma ligação forte, que só consegue quebrar, né? Até porque só consegue quebrar através de outras enzimas, que vão quebrar aí essas ligações dos aminoácidos. Então, ó, eu vou ter vários aminoácidos aqui ligados. Então, quando eu tenho vários aminoácidos ligados, isso aqui vai ser chamado de proteína, tá? E uma proteína ela pode ser várias coisas. Uma proteína ela pode ser uma enzima, uma proteína ela pode ser uma hemoglobina que transporta oxigênio, uma proteína ela pode ser um colágeno que serve aí para nossa pele e várias outras funcionalidades. Então a gente tem a proteína, né, formada por esses aminoácidos. E também essa proteína ela pode ser, como eu falei, uma enzima. E a gente tem enzimas por todo o nosso corpo, por todos os lugares. Sem enzima não existiria vida, porque a enzima ela facilita o processo metabólico, ela facilita as reações, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Então, beleza, voltando aqui para nossa célula, como é que é formado, como é que um aminoácido vai encaixando no outro? É do nada? Não. Aqui a gente tem nossa célula. Quando a gente precisar de uma enzima, vai vir, né, uma sinalização aqui para o núcleo dizendo, ó, núcleo, eu preciso fabricar uma enzima. O núcleo vai atender o comando e vai fazer o processo de transcrição, que é pegar o DNA e transformar em RNA. No RNA a gente vai ter algumas questões. Primeiro, vou falar de forma geral, tá? A gente vai ter o RNA mensageiro. Como o próprio nome diz, ele vai levar uma mensagem. Ele vai levar uma mensagem e nessa mensagem vai ter que ele precisa fabricar uma proteína, tá? O passo a passo da fabricação da proteína. Quem irá ler essa mensagem? Quem vai ler essa mensagem são os ribossomos. Os ribossomos, eles são organelas, por exemplo, que ficam aí lá no retículo endoplasmático rugoso, que servem como síntese proteica. Então não esqueçam, todo ribossomo ele tem a função de síntese de proteínas, criar proteínas, tá? Então, o ribossomo vai ler essa mensagem. E aí, através de um outro RNA, que ele vai começar agora a recrutar um aminoácido por aminoácido, que é através aqui, vou até botar aqui do lado, ó, que é o RNA transportador. O que esse RNA transportador vai fazer? Ele vai pegar, ó, ele lê a mensagem, vai dizer, ó, eu quero esse aminoácido. Então ele vai pegar o aminoácido e vai colocar aqui. Ele lê a mensagem, o RNA transportador vai lá, pega o aminoácido e traz para cá. Então ele vai ligando um aminoácido no outro, um aminoácido no outro, um aminoácido no outro, até formar a enzima que eu quero. É assim que vai funcionar. Então, é colando um aminoácido no outro.
tá? Até formar a enzima. Quando formar a enzima, aí ela vai ser exportada para onde precisa fazer a sua funcionalidade. Eu trouxe esses aspectos aqui para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter aqui o RNA mensageiro, como eu falei para vocês, ó, o RNA mensageiro. Aqui o reticuloplasmático rugoso e aqui a formação da enzima. Eu vou mandar aqui para vocês esse slide também, então fiquem tranquilos enquanto a isso, tá? E é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre as enzimas, né? A maioria das enzimas são constituídas por proteínas, tá? A gente tem essa questão que é importante. Exceto riboenzimas. As riboenzimas, elas são criadas por ácidos nucleicos, tá? Uma coisa interessante também é que as enzimas, elas são catalisadores biológicos. O que seria isso? Catalisar é a mesma coisa que aumentar a velocidade da reação. Então, catalisar é aumentar a velocidade, tá? E a enzima, ela pode aumentar a velocidade da reação em milhões de vezes. Então, por isso que elas são importantes até para a nossa sobrevivência, tá? E as enzimas, elas são encontradas em todos os lugares do nosso organismo, dentro e fora da célula. A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Então, esse gráfico aqui é muito interessante, porque mostra o processo de catálise. E mostra que uma reação com a presença da enzima e uma reação sem a presença da enzima. Então, venham aqui comigo. A gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter aqui duas reações. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês algumas questões que são importantes para a gente frisar. Notem que a curva azul, ela demora muito mais para acontecer, muito mais tempo para acontecer. E a curva aqui vermelha acontece muito mais rápida. Tem outra coisa. Tem uma coisa chamada de energia de ativação. O que seria isso? Energia de ativação é como se fosse um empurrãozinho para a reação acontecer. Por exemplo, é como se uma rocha tivesse uma ladeira e para ela descer, você tem que dar um empurrãozinho. Então, essa energia de ativação é para ativar a reação para ela acontecer. Perceba que quando eu tenho aqui uma energia de ativação sem a presença da enzima, olha o tanto de energia que eu vou gastar. Olha essa barra aqui azul, gigantesca. Agora, quando eu tenho aqui a presença da enzima, eu vou gastar menos energia e a reação vai acontecer muito mais rápido. Então, assim, com a presença da enzima, acontece o quê? Um atalho bioquímico. É como se fosse uma viagem que você vai fazer de carro. Com a presença da enzima, o carro vai chegar muito mais rápido e vai poupar combustível. Então, a mesma coisa aqui. A gente, com a presença da enzima, as reações vão acontecer muito mais rápida e também vão acontecer com menor gasto de energia. Outra coisa interessante é a classificação pela composição, né, das enzimas. Então, a gente vai ter aqui algumas definições interessantes. Quando eu quero dizer que a enzima é constituída apenas por aminoácidos, proteína, é só proteína pura ali. Eu digo que é uma enzima simples. Eu chamo ela de apoenzima. Agora, quando nessa enzima, na estrutura dessa enzima, tem uma vitamina ou algum outro componente que não seja proteína, que não faz parte, né, de proteína, eu digo que é uma holoenzima. Holo significa todo. Então, quando a parte não proteica da enzima é uma coenzima, um grupo prostético. Esses nomezinhos eu não quero que vocês se apeguem agora. A gente vai aprendendo aí ao longo do curso. Então, fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês saibam é que holoenzima é uma enzima mais complexa. Ela vai ter, por exemplo, uma vitamina ali. Ela vai ter um mineral. Agora, a diferença, por exemplo, de coenzima para cofator é interessante vocês saberem. Que, inclusive, vai ter um caso de tutoria para vocês. Provavelmente é o último caso de tutoria que é só de vitaminas, tá? Então, o que acontece? Tem algumas reações que para a enzima funcionar, ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma turbina, ela precisa de alguém ali. E aí, quem vai ajudar ali são algumas moléculas.
Essas moléculas, na sua composição, ela pode ter vitaminas, pode ter minerais ou pode não ter nada. Mas geralmente elas têm ali alguma coisa associada, né? Algum micronutriente. Quando tem uma presença, quando essa molécula tem uma presença ali de vitaminas, eu digo que essa molécula é uma coenzima. É como se fosse uma turbina mesmo. Então, ó, por exemplo, aqui você vai ter a enzima. E aqui você vai ter a presença, né, de outra molécula. E nessa molécula vai ter aqui uma vitamina, por exemplo, a vitamina B1, que é a tiamina. Para ela funcionar aqui na reação, tá? A coenzima vai ajudar a enzima a funcionar. Então, toda vez que tiver uma molécula ajudando ali a enzima e tiver na sua composição vitamina, eu vou dizer que é uma coenzima. A gente vai falar muito sobre NAD. NAD é uma coenzima que ela captura elétrons das reações e serve para, lá na cadeia transportadora de elétrons, realizar a síntese de ATP. A gente vai ver isso na aula de respiração celular, onde a gente vai falar sobre glicólise, ciclo de Krebs e muito mais. Tá? Agora sim, se na reação eu tiver um mineral, por exemplo, um ferro aqui, ó, ajudando a enzima, eu falo que é um cofator, né? Isso pode ter algumas mudanças em literatura. Tem literatura que fala que o cofator pode ser tudo, né? Pode ser uma vitamina ou um mineral. Só que coenzima eu me refiro a uma molécula que tem uma vitamina ali. Isso já é batido, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando eu tiver o ferro ajudando a enzima, que eu vou mostrar aqui para vocês já. Né? Tem no ciclo de Krebs, tem o ferro lá, de uma enzima que ele está envolvido no processo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, se as vitaminas, os minerais, eles são importantes, quando eu tenho uma deficiência de vitaminas ou minerais, eu posso ter um mau funcionamento de enzimas. E aí é por isso que a gente tem algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, olha só. Olha isso. Eu não quero que vocês saibam disso agora, mas para vocês notarem que eu tenho várias vitaminas em vários processos no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios, no ciclo de Krebs e dentre outras coisas, tá vendo? Por exemplo, uma doença que é chamada de anemia, né? Anemia ferropriva. Eu vou até mostrar aqui logo a figura para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, percebam, eu não quero que vocês saibam disso aqui agora, não precisa se preocupar. A gente vai aprendendo aos poucos. Bioquímica é algo que a gente tem que ficar treinando uns pouquinhos um pouquinho por dia. Então não é decorar, é aprender. Então aqui tem, ó, essa conitase. Tá vendo? Essa conitase aqui eu tenho o ferro ajudando essa enzima. Tá vendo? Então, quando esse ferro ajuda essa enzima aqui, ele faz com que o ciclo de Krebs rode e produz ATP. Quando a pessoa tem uma deficiência de ferro, e a pessoa tem, por exemplo, uma anemia ferropriva, como você vai ter uma deficiência, o ciclo de Krebs pode funcionar não perfeitamente, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia transportadora. E o que a pessoa sente que tem anemia ferropriva? Ele vai estar com cansaço, com fadiga, com moleza no corpo, vai estar com falta de energia. Por quê? Por conta disso. Então, esses sintomas são relacionados a uma má produção aí de ATP, porque o ferro é importante para várias reações que sintetizam o ATP, tá? Então, isso é importante. Aqui só vou mostrar para vocês o que é coenzima. Coenzima serve como transportadores recicláveis, né, ou agentes de transferência de grupamentos. Então, a gente vai falar isso mais na frente, que o NAD e o FAD, esses nomes vocês vão ouvir falar muito. Eles servem, como se fossem umas bolsas que vão capturar hidrogênio, que vão servir para produzir a maior parte de ATP na célula. Então, o NAD e o FAD são os principais responsáveis pelo ATP na célula. A gente vai falar muito sobre isso mais na frente. Mais na frente que eu digo do curso, tá? Então, aqui é o NAD e aqui o FAD. E aqui, como eu falei, ó, eles servem para captar hidrogênios das reações, guardar e derramá-los na cadeia transportadora de elétrons.
Então aqui a gente vai ter a respiração celular, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso. A gente vai ter aqui, ó, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. É como se fosse aqui, ó, tá vendo? Uma caixa também, ó, que eles vão andar aqui pela cadeia transportadora para sintetizar aí o ATP. Então vamos falar agora sobre a parte de enzimas, né? A parte de estrutura. Então olha só, vamos para cá. A enzima, ela é composta aqui, ó, por algumas coisas. Então aqui é a enzima. Isso aqui é enzima. Enzima, tá? Isso aqui é chamado de sítio ativo. E isso aqui é chamado de substrato. Sim, beleza, mas e aí? O que acontece? Tudo que se ligar na enzima através de sítio ativo é chamado de substrato. Tudo. E aí, quando o substrato ele se liga aqui na enzima, no sítio ativo, ele vai produzir um produto, que é o produto da reação. Que eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, você vai ter um produto. E esse produto pode se ligar em outra enzima, que aí ele vai passar a deixar de ser produto para virar substrato. Por isso que numa cascata bioquímica, que você tem 11 reações, você tem substrato, que é o substrato se ligando com a enzima, formando produto. O produto vai virar substrato porque vai se ligar na enzima e assim vai. Então, isso aqui é uma questão básica que é muito importante, porque sem isso aqui, muita gente acaba errando. Muita gente acaba errando nas provas. Isso aqui cai muito nas provas, só que de uma forma mais contextualizada, tá? Então, ó, olha só, a gente vai ter aqui alguns modelos aceitáveis, né, das enzimas. Tem um modelo chamado de chá-fechadura. O que é esse modelo? Então, vamos para cá novamente, ó. Você vai ter aqui a enzima e você vai ter aqui um substrato. Eu vou até colocar a figura, acho que fica melhor para vocês do que eu desenhar aqui, né? Porque a minha letra, eu tento melhorar a minha letra, né? Mas vocês conseguem entender. A gente vai ter aqui, ó, esse modelo que é o chá-fechadura. Então, o que seria esse modelo? Você teria para cada enzima um substrato que se encaixasse perfeitamente. Então, por exemplo, aqui, ó, esse substrato A se encaixa perfeitamente na enzima A. E a enzima B não conseguiria se encaixar o substrato A não conseguiria se encaixar na enzima B. Só que isso foi caído assim um pouco por terra. Você tem esses mecanismos aqui, mas você vai ter também esse mecanismo aqui, ó, que é o modelo do encaixe induzido. O que seria esse modelo do encaixe induzido? Você tem um substrato, independente da forma do substrato, ele vai se ligar na enzima. A enzima vai ter que se virar para aceitar esse substrato. Ele vai mudar a sua conformação. Então, esse é o encaixe induzido. Então, por exemplo, se esse substrato se encaixasse aqui nessa enzima B, a enzima ia dar um jeito para os dois se encaixarem e ter a sua reação aí, tá? Isso é importante frisar para vocês. E por último, aqui não menos importante, para a gente finalizar a nossa aula aqui de enzimas, tá? Porque são muitas coisas, mas a gente vai aprender aí ao longo do curso. Eu quero que vocês saibam essas partes mais tranquilas, tá? Então, tem alguns conceitos chamados de KM. KM, velocidade máxima. E aí eu até brinco com o pessoal que assim, tem coisa na bioquímica que a gente tem que só aceitar. Porque a bioquímica também ela tem um pouco de física às vezes, e aí a gente entender isso é um pouco mais complicado. Então vamos entender o seguinte, olha só. O KM, o que o KM diz? Quanto menor o valor de KM, mais forte a interação da enzima com o substrato. Beleza, mas o que é o KM? O KM é igual a metade da velocidade máxima da reação da enzima. E a velocidade máxima é quando a enzima atinge sua velocidade máxima, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Então você vai ter aqui a enzima, né? Você vai ter aqui a enzima e você vai ter aqui, né, o sítio ativo e o substrato. Então, quando você tem aqui o substrato, aqui, ó.
Quando você tem aqui o substrato se ligando na enzima, você tem a formação de um produto, certo? E o que acontece? Quando você tem isso aqui, ó, o substrato se ligando na enzima, você tem a formação do produto. E a gente tem como conseguir medir a afinidade disso aí. Então, por exemplo, você tem aqui o substrato, né? O que é uma reação enzimática que eu estava aqui falando para vocês? É o substrato se ligar na enzima. Quando o substrato se ligar na enzima, vai formar um produto. Que é como se fosse aqui, gente, ó. Como se fosse aqui, ó. Você vai ter uma reação assim. Como eu falei lá atrás, isso aqui é a reação. E eu tenho diferentes afinidades por isso aí, que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reação total, eu digo que é a velocidade máxima. A velocidade máxima que a enzima consegue chegar, né, na reação. O Km vai ser a metade, como eu falei aqui, ó. Vai ser a metade da velocidade máxima. E tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender. O que é? Então, a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, ó, o Km. Quanto menor o valor de Km, mais forte a interação da enzima com o substrato. Então, o que significa? Eu tenho aqui a enzima, eu tenho um substrato. Então, se o substrato gostar da enzima, eles ficarem, né, ligados ali, tendo reações, eu vou dizer que essa reação aqui, né, tem um Km baixo. Porque, como eu falei aqui para vocês, olha só, quanto menor o valor de Km, mais forte a interação da enzima com o substrato. Agora, se o substrato não gostar muito da enzima, bota aí outra cor aqui, ó. Se ele não gostar muito, né, ele não tiver uma interação forte aqui, eu digo que esse Km é alto. E aí isso aqui vai ser importante para algumas coisas, que a gente vai ver quando a gente for falar de inibição reversível, competitiva, não competitiva, ou irreversível, reversível, a gente vai falar sobre isso, né? Que a gente tem umas inibições que são competitivas, reversíveis, e não competitivas que são reversíveis também. E tem as competições que são irreversíveis, que a gente vai falar ao longo aí do curso, tá? Então é isso. E aqui, e por que é importante? Ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter, na farmacologia mais na frente, lá no terceiro e quarto período, que inclusive eu faço mentoria também, vocês vão ter que entender isso aqui, ó, o mecanismo de ação do medicamento. Tem medicamento que vai afetar a enzima de forma com inibidor enzimático competitivo. E aí você vai entender de Km, vai ter que entender essa questão do Km para poder afetar ali a enzima, né? Para você poder fazer uma prescrição do que é mais interessante. Para colesterol alto, para hipertensão, para várias coisas, né, na prática médica. E aí a gente vai ter as isoenzimas. O que seria uma isoenzima? São enzimas que têm a mesma função, mesmas propriedades químicas e físicas, só que elas têm nomes diferentes e atuam em lugares diferentes. Por exemplo, a amilase salivar, a amilase pancreática. A amilase salivar é uma enzima que quebra carboidrato e fica na boca. A amilase pancreática é uma enzima que fica lá no pâncreas, que também tem como quebra carboidrato, só que em lugares diferentes, tá? E também as enzimas indicam lesão, tá? As enzimas, elas precisam estar dentro da célula, tá? Elas precisam estar dentro da célula. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, aqui a célula, aqui a gente vai ter, por exemplo, TGP e TGO. Então, aqui vai estar o sangue, né? Quando isso quando essa célula aqui tiver alguma lesão, essas enzimas aqui, elas vão sair daqui e vão pro sangue para quê? Para sinalizar que tem alguma coisa errada. Para dizer que o órgão ali teve uma lesão. Não só isso, mas outras enzimas, como creatinina, ureia, elas podem indicar, por exemplo, que o rim teve algum problema, né? Que está com problema de filtrar, enfim, tá? Teve alguma lesão. Só para
frisar para vocês. Então, as enzimas, elas são muito importantes, tanto na prática clínica quanto na prática metabólica, né? Quando eu falo clínica, é na parte de laboratório, e também na parte metabólica, para a gente tomar nossas decisões, tanto farmacológicas como